Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Altair e hoje vamos falar sobre as qualificações mínimas exigidas para a operação de sua empresa de home care e também sobre as especificações arquitetônicas exigidas pela Anvisa destinadas a este segmento. Bom, vamos começar falando sobre as qualificações mínimas exigidas para a operação dos serviços de assistência domiciliar, ou seja, as qualificações mínimas exigidas para o seu negócio de home care. Para funcionar, o home care deve possuir um local adequado para o seu funcionamento, ou seja, foi me perguntado recentemente por uma aluna: professor, eu não posso abrir um home care no meu apartamento? Eu virei e falei para ela: de maneira nenhuma, nunca. O seu local de domicílio é o seu local de domicílio. A empresa de home care deve ter um local apropriado dentro das condições que eu vou citar a seguir, que atendam às exigências da legislação vigente. Ele deve ter uma planta física assinada por um engenheiro, aprovada junto aos órgãos estaduais e municipais aonde se encontra esse imóvel. Ou seja, quando eu vou abrir a empresa, o imóvel ele tem que estar documentado, ele tem que ter o habite-se, ele tem que ter o certificado de conclusão de obra, ou seja, eles têm que estar legalizados junto ao Estado e ao município. Também devemos ter um contrato social devidamente registrado na junta comercial e junto a um conselho de classe ao qual eu acho mais adequado. Também tenho que ter a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou seja, o CNPJ. Também tenho que ter um comprovante de alvará de funcionamento expedido pela prefeitura do município onde vou atuar. A licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária específica para o negócio de home care. Também o contrato de trabalho de prestação de serviço com um médico que estabeleça sua responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Medicina. Ou seja, isso pode ser seletizado, ou seja, contrato em carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço regido pelo médico e pela empresa que o contratar. Ou seja, a sua empresa tem que ter um contrato com o médico para que esse médico a represente no Conselho Regional de Medicina. Também teremos que ter um termo de responsabilidade técnica expedido pelo Conselho Regional de Medicina, ou seja, um certificado de registro no Conselho Regional de Medicina. Teremos que ter um responsável técnico junto à Vigilância Sanitária, com nível superior na área de saúde, habilitado junto ao respectivo Conselho Regional, como por exemplo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista, nutricionista e etc. Além disso, o CCM, Cadastro de Contribuinte Imobiliário, porque sem esse e não estando cadastrado, eu não posso gerar nota fiscal no município. Então eu tenho que procurar o contador para ficar legalizado junto ao Cadastro de Contribuinte Mobiliário e pagar o ISS, Imposto de Serviços. Também tenho que ter a licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária para funcionamento da farmácia hospitalar ou termo antigo dispensário de medicamentos, onde o farmacêutico vai ser responsável junto à Vigilância Sanitária pelo meu dispensário de medicamentos ou pela minha farmácia hospitalar dentro do home care. Também tenho que ter um contrato de prestação de serviço com um profissional farmacêutico que estabeleça sua responsabilidade técnica junto à Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Farmácia. Ou seja,
Novamente, eu tenho que ter um registro em carteira de trabalho ou um contrato de prestação de serviço junto ao farmacêutico para que ele seja o meu responsável técnico pelo dispensário de medicamentos ou farmácia hospitalar dentro do home care. Por que dispensário farmacêutico? Em São Paulo, por exemplo, a gente chama de dispensário farmacêutico. No Rio de Janeiro, a gente chama de farmácia hospitalar ou farmácia de home care. Conforme o estado, conforme o município, no Brasil, muda-se o termo. Dando continuidade, um termo de responsabilidade técnica expedido pelo Conselho Regional de Farmácia, ou seja, o certificado técnico de regularidade da empresa e do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Farmácia, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja na Bahia, seja no Espírito Santo, seja em Piauí. Eu sou obrigado em todo o território nacional a ter esse certificado de responsabilidade técnica se eu tiver uma farmácia dentro do home care. Eu também posso terceirizar, contratando uma farmácia com um contrato estabelecido e registrado em cartório, que ela irá me fornecer o medicamento. Isso também é permitido, desde que eu tenha uma farmácia para o atendimento dos fornecimento do meu correlato e do meu medicamento ao paciente. Também temos que ter um contrato de prestação de serviço com o profissional de enfermagem que estabeleça sua responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Enfermagem e Vigilância Sanitária. Também precisamos de um termo de responsabilidade técnica expedido pelo Conselho Regional de Enfermagem. Um regimento interno assinado pelo médico responsável com registro no Conselho Regional de Medicina. Do manual de rotinas e procedimentos com descrição detalhada dos conjuntos de atividades e procedimentos técnicos realizados no estabelecimento, assim como o processo de esterilização, rotina de limpeza e higienização dos equipamentos e dos ambientes. É um manual de boas práticas operacionais para assegurar que tudo ocorra dentro das necessidades que o negócio de home care exige. Também temos que ter um manual de controle de resíduos domiciliares infectantes, ou seja, onde eu controlo todo o destino desse material infectante e para onde ele deve ser destinado posteriormente. Também temos que ter um contrato com a empresa responsável pela retirada dos resíduos domiciliares e cadastro de geradores de resíduos do serviço de saúde, ou seja, um plano de gerenciamento de resíduos de saúde, ok? Também temos que ter um contrato com a empresa de imagens no setor de radiodiagnóstico, ou seja, uma empresa que realize o raio-x na casa do paciente ou o diagnóstico por imagem na casa do paciente. Um contrato com empresa de fornecimento de equipamentos ou locação de equipamentos hospitalares e de venda de gases medicinais, sempre levando em consideração que os gases medicinais hoje são tratados como medicamentos. Tenho que possuir o CNES obrigatório para toda empresa de saúde em todo o território nacional. Também vão necessitar retirar declarações de óbito que são fornecidas pelos órgãos competentes dentro do município. Também devo possuir um contrato com cooperativa na área de saúde ou uma relação de profissionais de saúde que possam atuar com CLT ou contrato de prestação de serviço ou microempreendedor individual junto à minha empresa. Um sistema operacional ou de controles administrativos que controlem desde o meu faturamento até os meus controles administrativos, ou seja, contratação de funcionários, compra de medicamentos, armazenamento de medicamentos, entrega de medicamentos,
controle do estado do paciente, controle do plano de atendimento do paciente. O sistema ele tem que me dar estabilidade para isso. Geralmente até 20 pacientes eu consigo trabalhar com uma planilha de Excel para esses controles. A partir disso já se torna difícil. Eu necessito de um sistema operacional para o controle das minhas atividades de home care. Também tenho que ter uma tabela de valores para a prestação de serviços. Como vou poder prestar serviços se não sei quanto vou cobrar? É necessário, como empresário de home care, que eu tenha conhecimento dos meus preços e como eu consigo formular o meu orçamento. Isso é o primordial para que eu ganhe dinheiro no home care. O home care, para operar, deve contar com o seguinte quadro mínimo de funcionários: diretor ou coordenador médico responsável com disponibilidade mínima de 25 horas semanais. Um diretor, coordenador, enfermeiro, responsável técnico com disponibilidade mínima de 40 horas semanais e que esteja disponível em regime de sobreaviso 24 horas por dia. Um administrador responsável pela empresa com disponibilidade mínima de 40 horas semanais e que esteja disponível em regime de sobreaviso 24 horas por dia. O ideal é que ele seja registrado no Conselho Regional de Administração e tenha habilidade em gestão hospitalar. Também devo contar com um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um assistente social, um psicólogo e uma nutricionista com disponibilidade compatível às necessidades de coordenação clínica da empresa. Enfermeiro supervisor ou famoso case para cada 25 pacientes. Médicos visitadores, neste caso, um médico para cada 30 pacientes internados. Um farmacêutico responsável técnico com disponibilidade mínima de 30 horas semanais, ou seja, 6 horas por dia. Um motorista ou empresa de transporte com disponibilidade mínima de 40 horas semanais e que tenha disponibilidade para atender todas as emergências e intercorrências. Técnico de enfermagem com experiência em escala e atendimento de call center. Um técnico de enfermagem com experiência em faturamento e orçamento. E no mínimo uma auxiliar de limpeza para cuidar das instalações do seu negócio de home care. É necessário possuir todos os impressos de atendimento e controles das internações e atendimentos domiciliares. E deve possuir toda a infraestrutura física com área de trabalho, móveis e equipamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho administrativo, da equipe multidisciplinar e para o armazenamento de medicamentos, materiais e equipamentos. Bom, e por falar nisso, vamos falar na infraestrutura, uma etapa importante e necessária para viabilizar o seu negócio de home care. Cada local precisa ser considerado e ser otimizado levando em conta as atividades exercidas. Vamos listar aqui sugestões para toda a infraestrutura física mínima que o seu home care deve possuir, ou seja, um projeto mínimo técnico e arquitetônico a ser seguido para que eu possa ter o pleno funcionamento do meu home care. Devemos contar com uma recepção que deve ter no mínimo 4 metros quadrados. Para a equipe administrativa, a área de trabalho deve ter no mínimo 12 metros quadrados divididos em SAMI, Serviço de Arquivo Médico e Estatística, área de equipe multidisciplinar, faturamento e enfermagem. Também temos que ter um call center,
no mínimo com 4 metros quadrados. Um almoxerifado de no mínimo 3 metros quadrados. O local designado à farmácia deve ter armários com estrutura que possibilite a lavagem. Eles podem ser produzidos de fórmica ou aço inox. Deve possuir geladeira e lavabo, local para lavagem das mãos. Este local tem que ter no mínimo 3 metros quadrados. Suas portas e armários devem ter fechadura modelo cofre para guarda de medicamentos controlados. Devemos ter dentro da unidade 2 sanitários, um masculino e feminino, contendo lixeira com tampa para papéis higiênicos, porta-rolos, saboneteiras com sabonete líquido, toalheiros para toalhas de papel e espelho, lavabos com bacias sanitárias em ambos os banheiros. E cada banheiro deve ter no mínimo 2 metros quadrados. Uma área de DML, depósito de material de limpeza, com um tanque e com local de guarda de utensílios de limpeza no tamanho mínimo de 2 metros quadrados. O home care deve possuir vestuário para higiene e conforto do colaborador. Serão necessárias 2 áreas de vestuário com no mínimo 2 metros quadrados cada e devem possuir armários, lavabos com saboneteiras, toalheiros para toalhas de papel e espelho. Também temos que ter uma sala para refeição com pia para lavagem de utensílios, equipamentos para aquecimento da alimentação e uma geladeira para conservar os alimentos. Uma mesa com cadeiras para a realização dessas refeições. Também podemos contar com um consultório médico para atendimento de famílias e pacientes, que deve ter também um lavabo, uma mesa para exame, uma mesa para o médico e 4 cadeiras para atendimento das pessoas que forem conversar com o médico. Uma sala para a diretoria administrativa que deve ter no mínimo 3 metros quadrados. E também uma sala de reunião, no mínimo com 6 metros quadrados, também com mesas e cadeiras. Também uma área externa para estacionamento que deve comportar no mínimo 2 carros e que deverá ter no mínimo 5 metros quadrados. Um local para armazenamento de resíduos sólidos do serviço de saúde ou resíduos hospitalares, que deverá estar na parte externa, separada das demais dependências do home care. Devemos contar com um local para as instalações do servidor e dos equipamentos telefônicos, que deve ter no mínimo 2 metros quadrados. E o home care deve ter